o Deus da Bíblia e a pena de morte. Em meu vídeo, entre aspas, Eustáquio em Pacatuba, Ceará, número 1, o internauta Honório Gomes fez o seguinte comentário, abre aspas, professor Eustáquio, em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, está escrito, entre aspas, não matarás. Acontece que lá, na minha cidadezinha Uiraúna, Paraíba, o pároco local afirma que este não matarás não significa matar fisicamente, tirar a vida de alguém ou assassinar alguém. O que você acha dessa afirmação desse padre? Fecha aspas. Muito bem. O internauta Honório Gomes está dizendo que na cidadezinha onde ele mora, o padre afirma que o, entre aspas, não matarás, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, não significa matar fisicamente, tirar a vida de alguém ou assassinar alguém. E o mesmo Honório Gomes me pergunta o que acho dessa afirmação do padre. Meu caro Honório Gomes, iniciarei minha explicação com uma afirmação do judeu e ateu Sigmund Freud, 1856-1939. Em seu maravilhoso livro, entre aspas, O Futuro de uma Ilusão, LIPM Poké, editora Palote, ano 2010, na página 110, Freud diz sobre a religião, abre aspas, ela contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na amência, uma confusão alucinatória radiante. Fecha aspas. O grande médico neurologista Freud, que estudou a fundo o fenômeno religioso, está afirmando que a crença religiosa é um sistema de ilusões, de fantasias. E diz que esse sistema recusa ver a realidade. E diz também que aquilo que ocorre na religião é equiparável ao que ocorre na amência, na demência, ou seja, uma confusão alucinatória sem fim. E os fatos comprovam que Freud estava com razão. É fácil, muito fácil, ver que Sigmund Freud acertou em cheio. E o caso do padre da cidadezinha onde mora o Honório Gomes é mais uma prova de que Freud estava com razão. O padre, segundo o Honório Gomes, diz aos fiéis de sua igreja que o mandamento, entre aspas, não matarás, nada tem a ver com a morte física, com o fato de alguém tirar a vida de outro.
E os fiéis daquela igreja, por pura ignorância, passam a acreditar nas palavras do padre. No mesmo erro do padre, incorrem também pastores evangélicos e até mesmo o Papa Francisco. É muito comum o Papa Francisco dizer que Deus é contra a pena de morte. E, para provar que Deus é contra a pena de morte, o Papa invoca o, entre aspas, não matarás, que está em Êxodo. O Papa quer dizer com isso que Deus não permite que uma pessoa mate outra e que o Estado também não pode matar um cidadão. Ou seja, Deus é contra a pena de morte. Ora, na verdade, o Papa Francisco e os demais líderes religiosos estão deturpando o texto bíblico. Uma pessoa deturpa o texto bíblico quando dá a ele um significado completamente diferente. Como sempre afirmo em meus vídeos e artigos, para entender a Bíblia é necessário conhecer os costumes da civilização hebraica. É preciso estudar os textos bíblicos dentro da visão da sociedade dos hebreus. Isto é necessário analisar os textos bíblicos em seu contexto social. Ao contrário do que afirmam os líderes religiosos cristãos, a expressão, entre aspas, não matarás, se refere à morte física, ao homicídio. Nada de espiritual aí, nem em lugar algum da Bíblia. Explicarei isso melhor. Você que está assistindo a esse vídeo neste momento, é capaz de me dizer qual era a punição do povo hebreu para um hebreu que matasse outro hebreu? Ou seja, qual era a pena prevista nas leis hebraicas para um hebreu que praticasse um homicídio? A resposta é clara e cristalina: a pena de morte. A pena de morte. E essa verdade está na própria Bíblia. Veja, por exemplo, o que está escrito em Êxodo, capítulo 21, versículo 12. Abre aspas. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Vou repetir. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Fecha aspas. Entendeu agora como as leis hebraicas praticavam a pena de morte para os homicidas? Entendeu agora como as leis hebraicas estipulavam a pena de morte para os homicidas? Em termos mais claros,
Se um hebreu ferisse outro hebreu, levando-o à morte, a punição reservada para o hebreu homicida era a pena de morte. Na civilização do povo da Bíblia, não havia pena privativa de liberdade, isto é, não havia cadeia penitenciária ou prisão domiciliar. Se um hebreu matasse outro hebreu, a única pena seria a de morte. Percebeu como o povo hebreu era a favor da pena de morte? O, entre aspas, não matarás, que está no mesmo livro, em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, era um mandamento, um recado, um aviso do Estado hebreu para seus cidadãos, no sentido de que, se um hebreu matasse outro hebreu, o assassino seria morto por apedrejamento. Pena de morte, pois. Entendeu agora como o Papa Francisco e os demais líderes religiosos cristãos deturpam a Bíblia? Eles tentam passar para os fiéis que o, entre aspas, não matarás bíblico significa que uma pessoa não pode matar outra pessoa e que um país qualquer também não pode matar um homicida. E os fiéis, como vivem no mundo da lua, como já dizia Freud, passam a acreditar nessa mentira. Não adianta tapar o sol com a peneira. A Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental. Quem a estuda com amor, com seriedade, com honestidade, transformar-se-á num ateu sólido e firme. Um abraço.